Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, dia 22 de maio de 2026, sejam bem-vindos ao nosso 12º episódio da nossa Jornada 21. Hoje a nossa reflexão será no capítulo 6 da Carta de Efésios. Nós iremos dar continuidade àquilo que o nosso pastor parou ontem. Então nós seguiremos hoje a partir do versículo 10 do capítulo 6 da Carta de Efésios. Então, deixe sua Bíblia aberta. No capítulo 6 nós seguiremos a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 24, ele meio que conclui todas as instruções que Paulo apresentou ao longo dos 5 capítulos anteriores e o início também do capítulo 6, conforme o nosso pastor citou no nosso encontro de ontem. Nessa instrução, ele passa aos cristãos para que eles se fortaleçam no Senhor, para que eles se vistam da armadura de Deus. O texto é interessante porque ele revela a realidade da batalha espiritual a qual nós todos vivemos. E ele não só ele não só revela esta realidade, como ele também define qual é o nosso inimigo. Ele detalha quais são as defesas e até mesmo fala de ofensivas contra o inimigo nesta batalha espiritual. E ele destaca o que eu acho interessantíssimo desse capítulo, a nossa necessidade de vigilância e intercessão uns pelos outros. Para apresentar esse capítulo, eu dividi ele em 4 partes, para que a gente consiga ter uma ideia geral do que Paulo está apresentando ali no capítulo. Na primeira parte, nós falaremos sobre a natureza da batalha e o inimigo. Então vamos entender essa realidade dessa batalha espiritual, qual é a natureza disso e quem é este inimigo. Isso está dos versos 10 ao 13. Do verso 14 ao 17, a segunda parte, nós falaremos sobre as peças da armadura. E eu preparei aqui uma apresentação, meio que um estudo, explicando cada uma dessas peças, para que de fato a gente entenda qual que era a intenção de Paulo com o público dele, que era os Efésios, quando ele falou daquelas armaduras, daquelas peças da armadura, aliás. A terceira parte, nós falaremos sobre o poder da oração e da vigilância, que é os versos 18 a 20. E para concluir, do verso 21 ao 24, Paulo faz uma saudação final, que também tem um peso, uma importância e um valor tremendo. Então vamos lá? No início, falando da natureza da batalha e do inimigo, está aí nos versos 10 ao verso 13. Primeiro, Paulo trata sobre a fonte de força. A vitória não vem do esforço humano, mas do fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a fonte da nossa força tem que ser o próprio Deus. É o próprio Senhor a fonte da nossa força. Ele é a fonte de tudo que nós necessitamos. Paulo fala também sobre o verdadeiro inimigo, que é o nosso conflito não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, hostes espirituais de maldade. O alvo do diabo é nos desviar da fé e da unidade. Então, ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo. E o foco dele é nos desviar da nossa fé e da nossa unidade. E por fim, Paulo fala sobre o dia mau. Ele refere-se a um momento de intensa provação, tentação ou ataque espiritual, seja o que for, para os quais os cristãos devem estar preparados com antecedência. Ou seja, olha que interessante aqui essa orientação de Paulo. Ele diz assim, o dia mau virá. Pode ser por uma provação, pode ser por uma tentação,
ou pode ser até mesmo por um ataque espiritual. O dia mal virá e vocês precisam estar preparados para ele. Nós cristãos não podemos agir após o problema. Nós temos que nos preparar sabendo que o problema em algum momento virá. E aí vem essa preparação. Como que se preparar? Estar preparado é estar vestido da armadura. E aí vem a segunda parte, que são as peças desta armadura. Dos versos 14 ao 17, Paulo fala sobre a armadura como sendo um conjunto de virtudes espirituais que nós devemos ter, que nós devemos vestir para nos manter inabaláveis quando o dia mal chegar. E aí, eu dividi eles aqui para tentar explicar para os irmãos. O primeiro, ele diz assim, que nós devemos nos cingir com a verdade, o cinto da verdade, o cinturão da verdade. Olha que interessante. Ele fala sobre integridade e conhecimento da verdade de Deus contra as mentiras e os enganos. Ou seja, cingir, a palavra cingir significa limitar. Ou seja, cingir-se é limitar-se. Limitar-se a quê? Limitar-se a falar e a viver apenas a verdade. Ou seja, viver com autenticidade, sem máscaras até mesmo nas redes sociais, que é onde hoje, na nossa realidade contemporânea, é o que mais ocorre. As pessoas vivem um tipo de vida em casa e acabam usando máscaras quando estão na rede social. Os cristãos não devem fazer isso. Nós devemos nos limitar a quê? A verdade. As nossas decisões precisam ser baseadas em princípios imutáveis, inalterados, que só se encontram nas Escrituras Sagradas. Ou seja, devemos rejeitar a falsidade e a autossuficiência. Por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. A nossa verdade precisa estar pautada e fundamentada no Senhor, em Deus, nas suas Escrituras. Se nós nos limitarmos à verdade, nós estaremos cingindo-se do cinturão da verdade. Na sequência, Paulo fala de uma couraça, e ele cita que esta é a couraça da justiça. O que seria uma couraça? Para os efésios era muito comum essa palavra, porque se tratava de uma armadura que o soldado romano usava. E a couraça, ela era uma armadura que protegia os órgãos vitais dos soldados romanos. Então, Paulo está falando que a justiça deve ser a armadura para proteger os nossos órgãos vitais. E o que eram os órgãos vitais? Corações, entranhas. Então, olha só o que Paulo está dizendo. Que a justiça deve ser a couraça que protege o nosso coração, as nossas entranhas, de onde vêm as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então Paulo está dizendo, proteger o coração com a couraça da justiça significa viver de consciência limpa. Diante de acusações e sentimentos de culpa, é lembrar-se que nós fomos o quê? Justificados em Cristo. Nós fomos justificados pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Este sacrifício tem que ser a nossa armadura. Este sacrifício que tem que nos proteger da condenação. É o sacrifício que nos protege da condenação. Ou seja, o que Paulo está dizendo ali é, não permita que Satanás, o acusador, venha te acusar, pois você já foi tornado justo em Cristo. E também agora você deve viver, agora que foi justificado, deve viver como? De uma maneira justa, a fim de que diante dos homens se torne irrepreensível. Ou seja, a fim de que ninguém tenha nada a lhe acusar. Isso é vestir-se da couraça da justiça. Na sequência ele diz sobre calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Isso é fantástico. Olha que coisa. As sandálias do exército romano, no solado, elas eram feitas com pregos. Por quê? Porque durante uma batalha,
quando você pisava no solo, independente do tipo de solo, se era mais desértico, mais gramado, montanha, planície, eles colocavam pregos, por quê? Porque esses pregos, ao entrar no solo, traziam estabilidade para o soldado. Então, quando ele ia enfrentar, se ele vai se defender e ele sofre um ataque, conforme os pregos das suas sandálias firmavam-se no solo, dava firmeza para a defesa. A mesma coisa era para o ataque. Conforme ele tinha essas sandálias, dava firmeza para ele atacar com mais força. Então percebe que Paulo diz que aquilo que tem que nos trazer firmeza é o evangelho da paz. O que Paulo está dizendo ali é que este evangelho da paz, ele precisa nos dar firmeza, e se nós trouxermos isso para a nossa realidade, para esse mundo contemporâneo que vivemos, um mundo onde nos traz ansiedades constantes, um mundo onde é extremamente polarizado. Uma hora eu estou vivendo uma coisa, outra hora eu estou vivendo outra, muda o governo, muda tudo, e aí tudo está mudando, está tudo em constante mudança. Paulo diz que a nossa firmeza precisa ser o evangelho da paz. Estar calçado com o evangelho da paz significa ter estabilidade emocional e espiritual no evangelho que nos traz a paz. Olha que lindo isso. Deus é maravilhoso, né? Confiando no quê? No controle de Deus, mesmo nos momentos das adversidades. Também atuar como pacificador nos ambientes de conflito, promovendo o quê? A paz e a esperança. Nós somos protagonistas dos ambientes que estamos inseridos. Então, nós precisamos atuar mudando o ambiente que nós estamos inseridos. Sendo assim, precisamos estar estáveis no Evangelho da Paz para conseguirmos ser pacificadores onde quer que estejamos. E com isso, gerar estabilidade para nós, para o nosso ambiente e para as pessoas que fizerem parte dele. Depois ele fala de um escudo. Qual? O escudo da fé. É um escudo que traz absoluta confiança em Deus e nas suas promessas, capaz de extinguir, o que o texto fala? Os dardos inflamados, ou seja, aquelas dúvidas que surgem, as tentações, os ataques do maligno. O escudo romano, ele era diferente de escudos que a gente costuma ver em filme, que o escudo dos gregos normalmente era meio arredondado, um pouco menor. O escudo dos romanos, ele era retangular e ele era grande. Por quê? Porque quando os romanos o colocavam à frente do corpo, ele tampava o corpo todo. Olha que louco. Então o que Paulo está dizendo ali para os Efésios, e eles têm plena consciência disso, é que a fé precisa ser este escudo que é integral, que é completa, que alcança absolutamente tudo em você. O que Paulo está representando para nós ali é que nós temos que ter uma fé e uma confiança inabaláveis em Deus, que nos protege de que maneira? Por completo. Deus nos protege por completo, porque o escudo da fé era um escudo baseado num escudo romano que protegia o soldado por completo. Ele nos livra das flechas inflamadas, que hoje podem ser pensamentos, né? Até a pastora Magda citou do campo de batalha que nós vivemos na nossa mente em uma das pregações desse ano. Então nós temos que estar com esse escudo da fé, por quê? Porque isso vai nos livrar até mesmo das batalhas que nós vivemos na mente, do medo que nós temos do futuro, da ansiedade do que está por vir, da depressão das coisas que já passaram. Então tudo isso precisa estar firmados na fé, porque a fé vai nos livrar de tudo isso, nos proteger de tudo isso. Por quê? Porque estaremos firmados e confiando totalmente em Deus. Ele fala também do capacete da salvação. Esse capacete é a certeza e a proteção da mente sobre a redenção de Cristo.
Este capacete é um capacete romano que protegia, obviamente, toda a cabeça. Ele simboliza a certeza da nossa salvação e a proteção da nossa mente. Muitas batalhas, como eu estava citando, são travadas onde? Na mente. Então, precisamos ter este capacete. E este capacete é a certeza de que Cristo nos salvou. Isso protege a nossa mente. E, por fim, ele fala da espada do Espírito. O próprio apóstolo já identifica essa espada como sendo a palavra de Deus. O que é interessante aqui é que a espada é o único item da armadura que serve para atacar. Todos os outros itens são de defesa. O único item de ataque é a espada. E Paulo diz que essa espada é a palavra. Ou seja, o único ataque que nós temos que fazer na nossa vida, a única ferramenta de ataque nossa precisa ser a palavra de Deus. Assim como Jesus usou as Escrituras para rebater as tentações no deserto, nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para memorizar, meditar, proclamar a verdade bíblica. Diante do quê? Das situações de crise, diante das adversidades, porque só assim venceremos tudo isso com a autoridade que vem do próprio Deus. A terceira é o poder da oração e da vigilância, do verso 18 ao 20. A armadura é ativada e mantida pela oração. Mas que tipo de oração? A oração persistente. Paulo diz para orarmos o quando? O tempo todo. Como que eu posso ativar essa armadura em mim? A partir da oração. Se não tivermos oração e essa oração for constante e perseverante, nós não ativaremos a armadura. E para finalizar, a parte final, que é a quarta etapa, que é esta conclusão e a saudação, Paulo ele encerra enviando um homem chamado Tíquico como um mensageiro de confiança. Ele diz que ele iria para aquele povo para confortar, encorajar e informar a igreja sobre a situação que o apóstolo estava vivendo. Tíquico, para nós, é meio que um exemplo. Nós temos que ser esse Tíquico enviado a Éfeso, mas enviado para onde formos. Na nossa comunidade, escola, trabalho, igreja, onde estivermos, temos que confortar, encorajar e informar sobre o quê? Sobre a palavra, sobre a realidade da nossa igreja, sobre as condições que o Evangelho está na nossa atualidade. Nós temos que ser estes arautos de Deus, aonde quer que Deus nos coloque. E aí Paulo encerra a carta com uma bênção apostólica de paz, de amor e graça para todos aqueles que amam Jesus de forma incorruptível, ou seja, que não permite que este amor seja corrompido, seja por ataques, seja por fraquezas, seja pelas circunstâncias da vida. Ele não permite que nada disso afete o amor que sente por Cristo. Que nós possamos ser estes que não permite que nada afete este amor que sentimos por Cristo. Então, eu encerro aqui agora fazendo uma oração, intercedendo pela vida de vocês que estão participando aqui deste encontro, para que o Senhor possa fortalecê-los, para que vocês permaneçam firmes em oração, para ativar esta armadura em vocês. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus, eu oro agora, Pai, intercedendo por essas vidas, por estas almas que estão ouvindo aqui este momento. Pai, que eles possam ser fortalecidos para ativar esta armadura, para que possam enfrentar qualquer adversidade que vier sobre a vida deles, que esta armadura os defenda, os proteja. E Pai, quando for necessário, que eles utilizem a espada do Espírito, que é a Tua palavra, para vencer o inimigo e para alcançar as almas que estão sedentas e carentes de esperança aí fora. Senhor Jesus, capacita-nos e nos guarde e nos abençoe, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Fiquem com Deus.